Olá, muchachos! Hoje nós vamos dar início à filosofia aristotélica, conhecer um pouco sobre esse filósofo tão importante na história da filosofia. E a gente gostaria de estar convidando você logo de cara para estar inscrevendo-se no nosso canal Everest Virtual. Dá o teu joinha, o teu like aí, que é tão importante para a gente. Compartilha o nosso vídeo aí para os teus colegas. Comenta se tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, né? E também aciona aí o sininho para que você tenha notificação de novos vídeos nossos. Beleza? Contamos com você. Bom, vamos fazer então agora essa introdução ao nosso amigo Aristóteles. Primeiramente, a gente tem noção que ele era discípulo de Platão, né? Foi professor do grande imperador macedônico Alexandre o Grande, e aí a gente vê a importância que ele tem, né? Aristóteles é um grande representante da filosofia clássica. Ele fundou o Liceu, que era a escola que ele tinha, né? Deu esse nome, Liceu, ou também chamava-se Escola Peripatética, pelo fato de ele gostar de dar suas aulas de modo a passear pelas praças, a passear pelos pátios com seus alunos. Era uma aula, então, bastante contato aí com a natureza. Então, essa escola recebeu esse nome, modelo peripatético, devido a isso, né? Esse passeio que ele dava com seus alunos pelos pátios ali de Atenas, né? E ele é um grande sistematizador, né? Ou seja, ele organizou toda a filosofia que vem anterior a ele organiza, ele estrutura. Então a gente vê, por essa razão, a importância de Aristóteles, né? Por ele estar organizando essa filosofia que aconteceu antes dele. Nós vamos ver que uma das coisas importantes de Aristóteles é justamente o que? Ele, como discípulo de Platão, ele vai ter uma ruptura com esse mestre dele. No caso, Platão acreditava no dualismo, ou seja, o mundo sensível, o mundo inteligível. Para ele, para Platão, no caso, a verdade, a eternidade estava no mundo ideal, né? Já Aristóteles, ele vai ser realista. Para ele, a verdade, a essência se encontra aqui no mundo sensível. Então nós vamos ter essa peleja, vamos dizer assim, entre discípulo e seu mestre. Discípulo que vai defender a ideia do mundo suprassensível, as ideias perfeitas se encontram no mundo inteligível, no mundo superior. Já o seu discípulo, Aristóteles, vai discordar dessa ideia, vai dizer: não, meu mestre, a verdade se encontra, a essência das coisas se encontra aqui no mundo sensível, né? Então, o conhecimento, para ele, não é inato, o conhecimento vai ser adquirido. Para quem era inato? Para Aristóteles, que dizia então que a ideia se encontrava no mundo ideal, né? Para ele, vai ser adquirido com um contato com o mundo sensível. Então, nisso a gente vê que é o contrário justamente ao pensamento de Platão. Por quê? Porque ele vai ser realista, né? A verdade, a essência se encontra no mundo material. A gente vai ver o desenvolvimento espiritual para ele depende da disposição inata, hábito e ensino. Ou seja, a gente vai perceber que para ele a prática do ensino é fundamental para que a gente chegue a essa verdade. E o homem pode então tornar-se pior de todos ou agir com justiça. Ou seja, se ele se agir com injustiça, ele vai se tornar um homem perverso, um homem mau. Mas ele pode escolher então agir com justiça. Dessa forma, então, ele alcança o bem. Agora, galera, uma das coisas que a gente vai perceber que é fundamental no pensamento aristotélico é a sua metafísica, né? A sua metafísica, que vai ser algo de fato bastante inovador. Aquilo que a gente conhece hoje como metafísica, Aristóteles chamava de filosofia primeira. Qual era o objetivo dessa sua metafísica? Era buscar a essência das coisas, que para ele estão no próprio objeto, ou seja, não no dualismo platônico, como nós citávamos anteriormente, né? Então, a essência se encontra na própria coisa, a essência se encontra no mundo material. Então, essa ideia, esse dualismo platônico, né, desses dois mundos, mundo superior e mundo sensível, ele vai ter então agora uma resolução na metafísica de Aristóteles. Porque a gente vai ver que, para ele,
o essencial é estudar o objeto, ou seja, assim de modo prático, material, né? Para ele, então, se encontra no mundo material, no mundo sensível, a resposta para aquelas dúvidas que a gente vai ver muito antes mesmo de Platão. Nós temos lá na filosofia pré-socrática dois filósofos que já tiveram a primeira divergência, ou como a gente, usando uma linguagem de agora, tiveram a primeira treta, né? Ali nós tivemos Parmênides, que defendia a imobilidade, ou seja, não tinha movimento, não tinha mudança, e por outro lado nós tínhamos Heráclito, que defendia o movimento, né? Que defendia essa constante mudança, a ponto de dizer que nenhuma pessoa pode banhar-se no mesmo rio duas vezes, ou seja, porque as águas elas estão em constante movimento. E aí nós vamos ver essa situação, essa treta de Heráclito e Parmênides sendo aí resolvida por nosso filósofo Aristóteles, né? E para isso, para resolver essa situação aí, e também de diferir, ou para entrar, digamos assim, fazer uma teoria nova do seu mestre Platão, ele vai criar o que nós chamamos o método indutivo, ou seja, a partir da indução, ele vai então buscar resolver essa situação, para explicar que a essência está na própria realidade material. O que isso a gente vai perceber? É que isso é física, né? Física estuda objetos concretos. Então, a partir da indução, ele vai pegar objetos particulares, ou diversos objetos particulares, e a partir dessa observação desses diversos objetos particulares, ele vai ter uma abstração, né? Vai ter uma abstração. E, a partir dessa abstração, ele vai ter um conceito geral, ou seja, de tudo aquilo que foi observado, ele vai ter, então, agora um conceito geral, que seria a ideia, né? Então, com isso, Aristóteles vai dizer que a essência das coisas estão nelas mesmas, né? Então, como é que ele vai chegar a essa essência? Como é que ele chega a essa essência, já que para Platão se encontrava no mundo suprassensível, no mundo inteligível? Ele diz, se encontra aqui. Como é que ele vai chegar? A partir daquela teoria das quatro causas, que a gente conhece tanto, né? Ou agora a gente vai conhecer mais ainda nesse nosso vídeo aula, que é a causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. O que é a causa formal? Bom, todo objeto, né, ele tem uma forma, né? Um objeto se define pela sua forma. Tudo tem, qualquer coisa que nós temos aqui nesse lado. O material tem uma forma, a pedra tem uma forma, o cavalo tem uma forma, o homem tem uma forma, né? Então, essa é digamos assim, a característica específica de cada objeto. E causa material, né? A matéria do qual consiste o objeto. Por exemplo, a gente vai pegar aqui esse exemplo, cadeira, né? A cadeira, ela pode ser de madeira, né? A forma dela é, então, ou seja, o que vai dar forma a esse objeto é a madeira, né? Então, essa é a causa material. A causa eficiente. O que é causa eficiente? É aquilo que vai transformar aquela matéria, né? Que vai dar forma àquela matéria. Quem vai dar forma de cadeira àquela madeira, né? Isso é que nós chamamos de causa eficiente. No caso aqui, quem seria? O homem, que vai transformar aquela matéria e dar forma. E a causa final? O que é a causa final? A causa final seria a finalidade da cadeira, ou seja, a cadeira é para sentar, é razão, é a finalidade do existir de cada coisa, né? Por exemplo, aqui eu tenho a minha garrafinha. Qual que é o objetivo final dela? Tomar água, né? Aqui, para colocar um exemplo melhor do que nós estamos vendo aqui, né? Nós temos, por exemplo, o material que ela é feita, alumínio. A forma dela, né? A forma que nós temos aqui, a forma de garrafa. Quem foi que fez isso aqui? O homem, né? A fábrica, o homem que trabalhou na fábrica fez isso aqui com a finalidade de quê? Do professor Ronaldo tomar água. Certo, galera? Então aí a gente vai ter, ele vai dizer o seguinte, que existe todo ser, né, todo objeto, ele vai ter uma substância, ele vai ter um acidente, ele vai ter uma potência, ele vai ter um ato, né? O que é a substância? É aquilo que é imaterial, ou seja, a essência. É o que faz a garrafa ser garrafa e não outra coisa. O que é o acidente? Bom, essa garrafa aqui é de alumínio. Pode ser que haja uma outra garrafa
que seja de plástico, né? Então, essa é a diferença, né? O acidente, então, seria essas diferenças. E a potência pode assumir diversas formas, ou seja, aquilo pode assumir diversas formas, dentre tantos objetos que tem, essa forma ela pode assumir diversas formas. Então, essa potencialidade que encontra-se dentro do alumínio de ter diversas formas. Ela pode ser uma garrafa, ela pode ser um prato, ela pode ser uma colher. E o ato que seria a atualização da forma da potência, ou seja, a atualização daquilo que ela de fato se tornou, né? Ou seja, o objetivo dela. E aí uma das coisas que é interessante, que vai ter justamente uma questão lá na escolástica, também ali na patrística, na Idade Média, que vai pegar esse pensamento de Aristóteles, principalmente Tomás de Aquino, e vai aplicar esse motor primeiro, ou seja, para que toda essa questão do movimento aconteça, existe uma força, que ele vai chamar primeiro motor, ou motor primeiro, que é imóvel. Ou seja, esse que é a razão pelo qual tudo existe, que é o motor imóvel, que deu origem a tudo, que vai ser, que os cristãos na época da escolástica vão chamar de dizer, é Deus. Não, para Aristóteles não era Deus, ele chamava isso de primeiro motor, o motor primeiro, que seria essa força imóvel que geraria tudo o que existe, que é ato puro, ou seja, ele é imutável. Então, para ele, essa força que vai ser causa de tudo, ele vai chamar de motor primeiro. Então, para essa força primeira, não existe essa mobilidade que a gente acabou de ver na metafísica aristotélica. Beleza? Mais uma vez, eu convido vocês aí a inscrever-se no nosso canal Everest Virtual. Dá o like, o joinha aí na nossa página, nesse vídeo. Compartilha e a gente tem também a disposição de estar respondendo o teu comentário, faz teu comentário aí, ativa o sininho para que a gente esteja sempre conectado com você.